Olá pessoal, estamos aqui para uma aula sobre sequências. Nessa aula nós iremos definir o que é uma sequência finita, uma sequência infinita a partir da ideia de função e nas próximas aulas nós iremos aprender a construir sequência a partir da lei geral e também utilizando a fórmula de recorrência, que é algo que os professores costumam cobrar bastante no segundo ano do ensino médio, tá bom? Então, vamos iniciar entendendo o que vem a ser uma sequência finita pela ideia de função. Olha só, imaginem um conjunto qualquer. Coloca aí qualquer tipo de número que você queira nesse conjunto. Pode ser número inteiro, fracionário, racional, qualquer um, tá bom? Eu vou escolher aqui esses números, ó, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Professor, precisa estar nessa ordem aí? Não, porque quando nós estamos trabalhando com um conjunto, vocês precisam lembrar do seguinte, pessoal, ó, esse conjunto aí, formado pelo 2, o 4, o 6, o 8, o 10, eu posso escrever ele assim, né? Conjunto a gente coloca entre chaves, ou posso escrever ele, por exemplo, assim também, ó. Esses conjuntos, 2, 4, 6, esses dois conjuntos que eu escrevi aqui é a mesma coisa. Eles são equivalentes, são iguais, tá bom, gente? Então, quando nós estamos trabalhando com conjuntos, a ordem que eu coloco os elementos dentro da chave ou dentro desse diagrama aí não importa, ok? Aí, olha só o que eu vou fazer aqui para a gente começar a construir essa ideia de função. Nesse conjunto que eu peguei, formado pelo 2, 4, 6, 8 e 10, tem quantos elementos aí? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro desse conjunto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir um outro conjunto, que vai ser o meu domínio, e nesse conjunto eu vou pegar os números naturais de 1 até 5. Por quê? Porque aqui eu tenho 5 elementos. Ah, professor, então se eu tivesse 10 elementos, eu iria pegar do 1 até o 10? Correto. Se tivesse 20, você pegaria do 1 até o 20. E assim por diante. Por quê? Porque a ideia de sequência, gente, a partir da ideia de função, é você pegar os elementos de um conjunto qualquer e ordenar. Dizer, ó, eu quero que venha tal número primeiro, depois o segundo número eu quero que seja esse, o terceiro eu quero que seja esse e assim por diante. Basicamente é essa a ideia de sequência. Então vamos fazer isso. Olha só, aqui vamos supor que eu quero que o 2 seja o meu primeiro elemento. Então eu vou associar o 1 no 2. Pronto, meu primeiro elemento da sequência vai ser o 2. O 4 eu quero que seja o meu segundo elemento. Então o 2 eu ligo no 4. O 6 eu quero que seja o meu terceiro elemento. Então eu ligo o 3 no 6. O quarto elemento eu quero que seja o 8. E o quinto elemento eu quero que seja o 10. Pronto, aqui eu montei uma função, tá vendo? Esse aqui é o meu domínio e aqui é o meu contradomínio. Aí agora, quando a gente faz essa ordenação de dizer quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, aí sim nós temos uma sequência. E aqui tem que obedecer essa ordem. Uma sequência, ó, a gente sempre representa ela entre parênteses, tá bom, gente? Para conjunto você usa as chaves, para sequência é parênteses, são coisas diferentes, ok? E aqui na sequência, se a gente trocar a ordem desses elementos que estão aqui dentro, isso vai me gerar uma sequência diferente. Não vai ser mais igual como é no conjunto, tá bom? Porque na sequência, a ordem que eu coloco os elementos, ela importa, tá bom, gente? Então, basicamente, a ideia de função é essa. Aqui está a definição, né? Denominamos sequência finita de n termos. N termos, gente, é para representar uma quantidade qualquer, porque aqui ele está generalizando para servir para qualquer sequência, tá bom? Então, no meu caso aqui, ó, o n é igual a 5, porque eu só tenho 5 elementos. Mas poderia ser 10, 20, 13, quantos termos você quiser. Uma sequência finita de n termos vai ser toda função cujo domínio é dado por um conjunto A, que vai ser o nosso domínio, esse conjunto aqui, ó, que vai de 1 até n,
foi o que eu expliquei para vocês, né? Se eu tiver aqui no contradomínio 10 termos, eu vou ter que pegar do 1 até o 10. Se no contradomínio eu tenho 20 termos, vou ter que pegar do 1 até o 20 e assim por diante. Ou seja, o A é o conjunto dos n primeiros números naturais positivos e o contradomínio, que é esse segundo conjunto aqui, vai ser um conjunto vazio, um conjunto não vazio qualquer. É como eu disse para vocês, para formar o contradomínio, vocês podem pegar qualquer conjunto que vocês queiram, tá bom? E aí, gente, uma sequência finita, ela pode ser representada assim, ó. Aqui é uma sequência finita qualquer, tá bom? A1 seria o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, e assim por diante até chegar no último termo, que seria o AN. Esse N aqui depende de quantos termos você tem. Se for 5 termos, vai ser A1, A2, A3, A4, A5. Se for 6 termos, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Mas isso daqui é só quando você não conhece os termos. Aí você pode representar assim. Se você conhece, você representa como a gente fez aqui, ó, no nosso exemplo. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Sequência é uma função que vai pegar os elementos de um conjunto qualquer e vai estabelecer uma ordem para esses elementos. Beleza? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de sequência finita. Olha só. Sequência alfabética das vogais. Qual que seria a sequência alfabética das vogais? Fácil, né? Vai ser a sequência formada pelos elementos A, E, I, O, U. Lembrando sempre que tem que ter o cuidado de representar a sequência entre parênteses. Tá bom, gente? Como ele pediu ordem alfabética, aí tem que ser nessa ordem mesmo, beleza? Sequência dos números naturais entre 20 e 21 e 25. Qual sequência seria essa? Bom, se é entre, a gente não vai pegar nem o 20, nem o 25. Então, seria 21, 22, 23, 24. Outra sequência finita. E sequência dos números quadrados perfeitos menores do que 40. Bom, essa sequência seria formada pelos números 1, 4, 9, 16, 25, 36. Como assim, professor? Números quadrados perfeitos. Esses números quadrados perfeitos são o resultado de quando a gente pega um determinado número natural e eleva ele ao quadrado. Por exemplo, se eu pegar o 1 e elevar ao quadrado, é igual a 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Então, o 1 é um número quadrado perfeito. Se eu pegar o 2, que é o próximo número natural, e elevar a 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 é um número quadrado perfeito. Se eu pegar o próximo número natural, que é 3, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, 9 é quadrado perfeito. Aí o 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Então, 16 é quadrado perfeito. O próximo, 5 ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado dá 36 e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, como ele quer menores do que 40, vão ser esses daqui. Então, aqui tá exemplos de sequência finita, ok? Beleza. Agora, vamos para a ideia de sequência infinita. Se você entendeu bem a ideia de sequência finita, a infinita fica fácil, porque não vai mudar muita coisa. O que vai mudar? Que ao invés da gente ter uma quantidade limitada de elementos no nosso contradomínio e no nosso domínio, a quantidade vai ser ilimitada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia pegar uma sequência, né, formada pelos números 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim eu sigo infinitamente, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um conjunto, né, um conjunto dos números pares a partir do 2, né? E é um conjunto de infinitos termos. Aí o que eu vou fazer? Se eu tenho infinitos termos, eu vou precisar de infinitos números naturais para poder ordenar esse conjunto aqui, né? Para dizer quem é que eu quero que venha primeiro, quem é que eu quero que venha depois e assim por diante. Então, pegando a mesma ideia, né? Vamos supor que eu quero que o 2 seja o primeiro, então basta que eu ligue o 1 no 2. O 4 eu quero que seja o segundo, o 3 eu quero, o 6 eu quero que seja o terceiro termo, e assim eu sigo, né?
vai ter algum termo lá no meio que eu quero que esteja numa determinada posição n. Esse n representa um número qualquer, né? Aí eu ligo um n nele e assim por diante. Esse n e esse n aqui não precisa se preocupar em entender ele agora não, tá bom? Bom, e aí, gente, o que eu fiz? Eu montei aqui uma função, né? E com essa função eu monto a nossa sequência infinita. Tá aqui a nossa sequência, ó. O 2 eu queria que ele viesse primeiro, depois o 4, depois o 6, e assim eu vou, né? O meu quarto termo seria o 8, o quinto termo o 10, e assim segue infinitamente, certo? Então, é bem parecida com a ideia de sequência finita, só muda que ela é infinita. E aí, gente, está aqui a definição, ó. Denominamos sequência infinita toda função cujo domínio é dado pelos números naturais, com exceção do zero, né? Então tá aqui, ó, o nosso domínio, ele vai ser composto pelos números naturais, com exceção do zero, né? Então eu começo 1, 2, 3, 4, 5, e assim segue infinitamente, porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. E o nosso contradomínio é um conjunto qualquer, não vazio, né? Ele precisa ter pelo menos aí um elemento, beleza? Aí o que acontece? Uma sequência infinita pode ser indicada da seguinte maneira: A1, A2, A3, vírgula, 3 pontinhos, AN, vírgula, 3 pontinhos. Então você pode representar uma sequência infinita desconhecida assim, ou também pode representar assim, gente, ó, A1, A2, A3, 3 pontinhos, que não tem problema, é a mesma coisa, ok? Só um detalhe importante que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esse 1 aqui, gente, ó, não é do lado, não é assim, ó, A e o 1 do lado, tá bom? Esse 1, ele é mais embaixo, ele é no subíndice, ele vem aqui embaixo, tá bom, gente? Que às vezes os alunos costumam confundir isso. Esse 1 é embaixo, não coloquem do lado, ok? Vamos ver alguns exemplos de sequência infinita. Ó, sequência dos números naturais, essa a gente já conhece. Vai ser formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim segue infinitamente. Ah, professor, por que aqui você colocou 0? Porque aqui eu posso pegar o 0 se eu quiser na sequência dos números naturais, né? Lá a gente começava a partir do 1, porque a gente queria estabelecer quem ia ficar na primeira posição, quem ia ficar na segunda, quem ia ficar na terceira e assim por diante. Então, por uma conveniência, para não confundir muita gente, a gente começava a partir do 1. Só que a sequência dos números naturais, a gente começa do 0, tá bom? Bom, outro exemplo de sequência infinita. Sequência dos múltiplos positivos de 10. Múltiplos. Então, vai ser o resultado de uma multiplicação de um número inteiro por 10. Como ele quer positivo, a gente vai pegar só os positivos, né? Então, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. E assim segue infinitamente. Eu posso ir multiplicando aí que eu não vou parar nunca. Outro exemplo, sequência dos números inteiros maiores do que menos 8. Gente, aqui alguns alunos costumam confundir um pouco, mas a ideia que eu dou é pensar, quando está trabalhando com esse número negativo, pensar na ideia de temperatura. Imagina aí, ó, menos 8 graus. Se a temperatura subir, a temperatura vai ir para quanto? Isso aí, menos 7, depois menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim segue infinitamente, certo? Então tá aí alguns exemplos de sequência infinita. Espero que tenham entendido esse assunto. Nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar a ideia de construir uma sequência a partir da lei geral. Então, quem gostou, deixa o like e segue aí para o próximo vídeo. Até mais!